Olá, tudo bem? Hoje eu venho falar um pouquinho, talvez, de um assunto polêmico, mas eu senti que era necessário falar sobre isso, já que as pessoas não estão notando o quanto o pânico e o medo está destruindo a imunidade, conseguindo desestabilizar o nosso sistema biológico, porque infelizmente as pessoas não conseguem fazer essa conexão da psico, neuro, endócrino, imunologia, que eu venho estudando há tantos anos. Então hoje eu venho falar para você sobre as causas emocionais ligadas às doenças pulmonares. Então é muito importante que você assista com muita atenção esse vídeo. E eu quero que você, se você puder compartilhar, se inscrever no nosso canal, porque eu só movimento esse canal justamente para tentar levar informação científica. Eu não venho falar nada aqui que não tenha ciência, eu sou uma pesquisadora. E também informação de qualidade, informação instrutiva, né? Eu venho estudando a psico, neuroendócrino e imunologia há bastante tempo, ou seja, a interferência da psique, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, no nosso sistema biológico, no nosso sistema imune, tá? Eu, inclusive, fiz uma tese de mestrado relacionando as doenças emocionais, na verdade, os conflitos emocionais com o câncer de mama, e estamos provando que todas as mulheres que têm X conflito gera câncer de mama, tá? Isso é muito importante que a população saiba, mas ninguém fala sobre isso. Eu estudo saúde integrativa há bastante tempo, então hoje eu me considero aí uma das poucas profissionais que fala sobre a mente, principalmente. Falar sobre alimentação eu também falo, você vai ver aí vários vídeos meus falando sobre a importância de uma alimentação adequada. Eu fiz o último vídeo falando como estimular a nossa saúde através do sol, através da água que a gente bebe. Então é muito importante que você entenda que eu estou defendendo, obviamente, todo o processo biológico. Eu não deixo de tratar nenhum paciente meu em termos biológicos e bioquímicos, mas é preciso também que a gente entenda, se a gente não cuidar da mente, do emocional e do espiritual. Espiritualidade, não entenda religiosidade. Espiritualidade está ligado à conexão com Deus, conexão com o universo, está relacionada à missão de vida que você tem. Se você tem uma missão de vida, se você está a cumprir a sua missão de vida, um propósito de vida, você se fortalece emocionalmente muito mais, você é muito mais feliz, isso está provado na ciência. O grande problema é que a maior parte das pessoas não sabem seus propósitos de vida, fazem um trabalho que geralmente está ligado ao propósito que odeiam, a maior parte não vê a hora de ir embora do trabalho para poder ir para suas casas. A maior parte das pessoas estão vivendo como zumbis, que são aquelas pessoas que vão trabalhar, voltam no trabalho, pagam suas contas. Então, assim, isso é muito complicado, tá? A gente falar. Mas é a pura realidade. Então, hoje eu venho falar para você sobre a causa das doenças respiratórias ligadas ao emocional. Mas antes disso, eu preciso falar um pouquinho de ciência para você, né? A gente precisa entender que o estresse é importante para nossa saúde, é adaptável à nossa sobrevivência, nós precisamos dele na nossa vida, tá? O cortisol, que é o hormônio por excelência do estresse, nós precisamos dele para sobreviver, certo? A grande questão aqui é que você precisa entender que quando a gente gera um estresse, tá? Esse estresse ativa o nosso sistema nervoso simpático, ou seja, aumenta a sua respiração, o fluxo respiratório. Na verdade, as incursões respiratórias, você aumenta quantas respirações você faz por minuto. Você tem aumento do batimento cardíaco. Você tem diversos sintomas que estão ligados a essa ativação do sistema nervoso simpático, porque ele joga no nosso sistema biológico uma quantidade de adrenalina, de outras substâncias
que são importantes para aquele momento luta ou fuga. Isso é instinto animal, isso vem da neurociência, isso está provado pela ciência. Além disso, outro sistema, que é o hipotálamo, hipófise adrenal, também é ativo, tá? Ou seja, principalmente nas nossas glândulas adrenais é produzido um hormônio que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. E tá tudo bem. É necessário todas essas substâncias para que nós sobrevivamos, né? Há diversos momentos que a gente necessita de luta ou fuga. O grande problema é que todas essas substâncias produzem substâncias inflamatórias que vão inflamar o nosso sistema. E também é importante que você saiba que o estresse agudo, ótimo, nós precisamos dele para sobreviver. O grande problema é que nós já estamos vindo de um estresse crônico, ou seja, tá todo mundo muito estressado há muito tempo. Tá todo mundo que subiu num pico de estresse e esse estresse já não baixou mais. Nós estamos numa linha superior do estresse, que seria o ideal, né? Os níveis de substâncias ideais para o nosso corpo. E infelizmente o que acontece é que nós já estamos suprimindo o nosso sistema biológico. Nós já estamos suprimindo o nosso sistema imune por conta de todas essas substâncias produzidas a nível por conta do estresse. O estresse, gente, qualquer conflito que a gente tenha gera aumento dessas substâncias. Ou seja, se eu tô me sentindo em solidão, se eu tô com medo, se eu tô estressado com o meu relacionamento, se eu tô estressado com o meu chefe no meu trabalho, tudo isso gera estresse. Agora, quando eu falo para os meus pacientes, todas as doenças eu sei a causa, porque eu estudei muito sobre saúde quântica, estudei muito sobre medicina germânica, estudei muito sobre medicina chinesa, tá? E essas medicinas mais antigas, elas falam muito para nós sobre a causa emocionais advinda que geram todos os nossos sintomas. Então hoje, se você chegar para mim com queda de cabelo, eu sei qual é o seu problema emocional. Se você chegar para mim com qualquer problema na pele, eu sei. Se você chegar para mim com gastrite, eu sei. Você pode assistir aí no meu canal, tem diversos vídeos já falando de outras patologias. Não é de hoje que eu venho falando isso, tá? Eu não quero que você ache que é um sensacionalismo para que eu tenha seguidores. Não é isso que eu quero levar informação para que você não adoeça. E aí a gente vem com a grande questão da doença respiratória. Eu também tive muito medo. É preciso que você entenda que eu também sou ser humano, né? Eu chorei, o meu marido trabalha dentro do maior hospital aqui relacionado ao coronavírus hoje. Eu sou gestante, então assim, é muito complicado a gente que não está no nosso estado natural de biológico, muitas vezes a gestante é até colocada como um fator de risco, longe das nossas famílias, né, sem poder estar perto de quem a gente ama. E eu também chorei, eu tive medo, eu fiquei angustiada, eu tive alteração da frequência cardíaca já por conta desse estresse. Só que eu parei e pensei, né? Eu que entendo há tanto tempo sobre tudo isso, por que eu estou me permitindo embarcar nessa dor, né? Nesse medo descontrolado? Porque é isso que a mídia convencional tá fazendo, gente. Colocando um medo extremo na população. Com covas sendo abertas, com pessoas morrendo. Você liga num país, 1000 pessoas aqui, 600 pessoas ali, 800 pessoas ali. O que acontece é que Dr. Hammer, quem foi que desenvolveu a medicina germânica, provou na ciência, tá? Sobre a medicina germânica, só que não foi aceito pela medicina convencional, obviamente, porque nada que é interessante é aceito pela medicina convencional. Mas Dr. Hammer provou naquela época, Dr. Hammer já até falecido, que todas as doenças pulmonares, câncer, asma, bronquites, pneumonias, têm relação principalmente com medo no território,
Preste atenção. Medo no território significa medo à sua volta. Além disso, também tem relação com preocupação territorial, com medo territorial, com susto, algo assustador. Tem relação, gente, com medo da morte. Tem relação com o pânico da morte. Não só nossa, mas com as pessoas que a gente ama. Ou seja, se eu viver um pânico da morte de alguém que eu amo, eu também posso adoecer. O grande problema é que grande parte desses sintomas, tosse, febre, né, coriza e tudo isso, né, a síndrome respiratória aguda grave, todos esses sintomas, a maior parte deles cursam na fase de cura de um processo, ou seja, você viveu esse conflito se resolveu por algum motivo, até de forma inconsciente, e você entra num quadro de sintomas. Quanto maior for o seu medo, quanto maior for o seu pânico, mais graves são os nossos sintomas. Quanto mais tempo você manter esse conflito ativo, mais grave vai ser esses sintomas. Então eu garanto para você hoje que depois que tudo isso melhorar, muitas pessoas vão ter câncer de pulmão, muitas pessoas vão ter problema no fígado, que o fígado tá ligado a medo de perdas materiais, medo de passar fome, é tudo isso que a gente tá vivendo, né? Infelizmente a gente tá sendo atacado em termos de medo da própria vida, sobre a própria vida. A gente tá sendo atacado com medo de passar fome, com medo de perder o que a gente tem, com medo de perder os nossos empregos, e isso é muito grave, tá? Então, simplesmente o Dr. Hammer falava que o medo territorial, o medo da morte, leva a doenças pulmonares. Até aí, ok. Quando é que a pessoa vai gerar pneumonia? Quando é que a pessoa vai gerar síndrome, né, da angústia respiratória? Simplesmente quando ela viver um outro conflito associado. Qual seria esse outro conflito associado? Seria o conflito que a gente chama prófago. É o principal conflito que existe no ser humano, mais grave, que está relacionado a estar em solidão, se sentir sozinho. Pode nem ser sozinho de não ter pessoas à sua volta, mas sentir em solidão, não se sentir compreendido, né? Se sentir fora do grupo a qual pertence. O que está acontecendo também agora? Nós estamos isolados, nós estamos isolando os velhinhos, nós estamos nos isolando, né? E isso tá permitindo também que a gente ative esse outro conflito, que é o conflito de estar só. Então, se quem não tem a capacidade de entendimento que essa solidão, né, esse distanciamento, na verdade, tem muito mais efeito benéfico se a gente passar e olhar para nós do que sentir-se só, tudo isso seria diferente. Eu não tô aqui falando para você que você tem que deixar de se isolar, eu não tô falando que você tem que deixar de lavar suas mãos, de ter a higiene respiratória, eu não tô falando que você não tem que tomar os cuidados, usar máscara quando sair na rua, quando necessário, mas eu quero que você saiba que não existe tratamento para essa doença. A maior parte da população, segundo a ciência, vai ser contaminada e a maior parte delas vai ter sintomas leves, mas muitas pessoas também podem ter sintomas graves. E aí a gente se pergunta, por quê? Por que uma pessoa jovem pode ter sintomas leves e a outra pode ter sintomas graves? O que a gente não consegue enxergar? Obviamente tem muitos fatores que modulam o emocional. Então, por exemplo, a vitamina D, que vem do sol, tome sol, gente, já falei isso nos meus vídeos. Ela auxilia no aumento dessa imunidade que pode estar suprimida por conta do emocional. Uma alimentação saudável nos auxilia nos processos de reparação. Então, quanto mais saudável biologicamente a gente for, menos agressivo vai ser todo esse processo, por mais que nós tenhamos um emocional difícil. Então, tudo é um equilíbrio. Você precisa entender isso. Então, hoje eu quero que você saiba que está em suas mãos. Lembre também que a espiritualidade é muito importante aqui, a sua fé. Então, onde tem fé, gente, não tem que existir tanto pânico. Fé está na nossa capacidade de crer em algo que não existe. Ou seja, se a gente
não crê que existe uma vida futura, nós vamos adoecer. E isso não é fé. Então, olhe para dentro de você, aproveite esse tempo para poder meditar. Isso que eu tenho feito tem me ajudado muito. Desligue a TV, que isso é realmente, a TV é assustadora, tá? Principalmente a TV. Procure ler um bom livro, fazer coisas, tomar ações que te auxiliem, não te prejudique. Então é isso que eu queria passar para você hoje. Lembre que o amor sempre vence, a fé sempre vence. Eu não tô dizendo também para você que por não ter medo, a gente não pode ir embora desse mundo. Eu acho sempre que todos nós vamos passar pela morte e cada um tem seu momento. E que se chegou a nossa hora, não adianta a gente se descabelar. A gente tem que cuidar. Só que a gente precisa cuidar corpo, mente e espiritualidade para que tudo seja mais fácil até o momento da gente partir. Então é isso que eu queria dizer. Compartilha, curta, esteja aqui no meu canal comigo, porque é isso que me faz levar essas informações para você, ok? Um grande beijo e até mais.